Nossa série esse mês é sobre fé, sobre as palavras que Jesus depositou sobre a vida de pessoas que se repetiram em vários evangelhos, dizendo assim: a sua fé te salvou. É sobre isso, sobre as vezes que Jesus falou para homens e mulheres: a tua fé te salvou. E hoje a gente quer falar sobre uma fé, como a fé é capaz de produzir vida em corações que não têm esperança, ou já não veem esperança mais em muita coisa. Esse é o centro da nossa mensagem de hoje. E para começar essa série, eu escolhi no Evangelho de Lucas um trecho que conta duas histórias. Eu quero ler esse trecho juntamente com vocês. Lucas capítulo 8, dos versos 44 ao 50. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho e a multidão o comprimia, havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus, porque todos negavam. Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Porém Jesus disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez? Que a tua palavra entre em nosso coração e permaneça nele pelo poder do teu Espírito. Não por palavras de persuasão, e nem por expectativa nossa, mas somente pelo poder do teu Espírito. Há muitos aqui que me ouvem, que precisam ser curados, que buscam algum tipo de cura. Às vezes física, às vezes emocional, às vezes no relacionamento e às vezes social também. E nós vemos a fé agindo de maneira muito clara na tua palavra, que é verdade para as nossas vidas, ó Deus. E pedimos que o Senhor nos ensine essa noite, através desse texto, a respeito dessa fé. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto claramente é sobre fé. E fé talvez seja um dos assuntos mais confusos na vida cristã hoje em dia. Todas as pessoas à nossa volta que estudam a nossa sociedade, que têm buscado melhorar, todos os filósofos, quando eu falo todos, filósofos, pensadores, têm dito claramente que nós temos vivido um período de positividade tóxica. E é muito fácil
confundir positividade com fé, que nem sempre é tóxica. Existe uma positividade boa. Mas quando ela é tóxica, ela afeta a nossa mente pela insistência de manter uma mentalidade positiva, independentemente das circunstâncias adversas. Vai que dá certo, confia que funciona, segue em frente. O problema desse tipo de positividade é que ela nega a presença e a possibilidade de todos nós termos e vivermos emoções negativas, como se as emoções negativas não fizessem parte da nossa vida. É uma positividade que nega o papel das emoções negativas em nosso coração e faz com que isso minimize ou até ignore os nossos sentimentos. Essa positividade negativa quer fazer com que a gente sempre veja o copo pelo lado cheio, mas tem a hora que o copo precisa ser visto pelo lado vazio, para que a gente tenha uma compreensão mais correta, mais profunda, mais assertiva na vida. O problema desse tipo de positividade, que sempre está nos falando, pense positivo que dá certo, e às vezes a gente fala assim, tenha fé que Deus já quer, tenha fé que Deus já providenciou tudo, nós nem percebemos que por trás disso pode haver algum tipo de influência desse tipo de positividade. Será que é isso que Deus espera da gente quando a Bíblia fala de fé? Porque esse tipo de positividade que suprime as nossas emoções negativas, façam com que nós nos sintamos pressionados a esconder aquelas coisas ruins, a guardar num lado profundo do nosso coração, a amarrar num baú e jogar no fundo do mar. Só que de repente, aquele baú começa a soltar uns pedacinhos e pelas frestas começa a aparecer os efeitos de algo que a gente talvez nem saiba mais porque está lá. Mas a gente sente o nosso coração incomodado. Às vezes acordamos entristecidos. Mas não, nós temos que pensar positivo, porque a tristeza ou a raiva é um sentimento muito ruim. Não é mais permitido sentir raiva. Sendo que a Bíblia, ela abre um espaço para que todos nós sintamos raiva. O que a Bíblia não abre espaço é para que nós pequemos com a nossa raiva. Irem-se, mas não pequem. A raiva é um sentimento que nos informa que, de alguma forma, as nossas fronteiras, os nossos limites foram violados. Alguém foi além do que poderia vir, se aproximaram demais de mim. Isso me dá raiva, porque eu tenho limites. Mas a positividade tóxica, a fé sem medida, que se confunde com positividade tóxica, fala assim, você não pode ter raiva. Você é um homem santo, você é uma pessoa tão boa, como é que você vai ter raiva? Como é que você pode se aborrecer com isso ou com aquilo? E ela vai invalidando emoções autênticas. Sempre dizendo assim, não fica triste. Isso me faz lembrar que a pior frase para falar para um ansioso, sabe qual é? Não fica assim, fica calmo. É a pior frase para um ansioso. Comigo, pelo menos, me deixa com mais raiva ainda. Porque eu quero viver minha raiva, eu quero viver minha ansiedade, eu quero experimentar isso e entender aonde Deus se apresenta nesses sentimentos mais difíceis da minha vida. E não somente nos bons, mas se pensa, essa positividade tóxica, parece que invalida isso, não tem espaço para ter dia ruim. Porque o dia tem que acordar, até os dias mais nebulosos precisam parecer dias ensolarados o tempo todo. E aí a gente olha para as redes sociais, vê aquele monte de gente feliz, comendo comidas maravilhosas e sente uma inveja tremenda. Eu sinto uma inveja tremenda. Fala, o dia está uma droga, por que esse pessoal está rindo desse jeito? E quando posta aquelas viagens nos lugares maravilhosos, eu faço isso. E aí você fica olhando para aquele negócio e fala assim, Jesus, por que minha vida não está assim? Eu digo que a comparação, já faz tempo, é uma das piores, não é habilidade, coisas que a gente pode fazer. Comparar. A gente gosta de olhar para a grama do vizinho. Só que a gente não sabe que algumas vezes essa grama é artificial. Não é aquilo que está lá. Antigamente a gente dizia, não é aquilo que era passado no Photoshop, tem outra coisa. Aquela pessoa que está mostrando fotos maravilhosas, de repente ela não está dormindo bem. Está com problema no seu casamento.
As redes sociais não espelham quem nós somos, mas nós queremos mostrar para um mundo que está cansado, que está negando a possibilidade das coisas ruins, de uma forma que possa nos fazer pessoas mais autênticas. Inclusive, agora há pouco, nós estivemos orando pelos nossos pecados. Não tem espaço para orar pelos pecados se a gente ficar pensando só positivo a respeito da vida. A gente gosta, a positividade tóxica, gosta dessas frases prontas que a gente vê pessoas ganhando seguidores na internet. Siga em frente. Ela escolhe gurus, enche auditórios de gurus, tanto no âmbito não religioso, quanto no âmbito religioso, para falar assim, siga em frente. Porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Mas não fala do Jesus que chora, do Jesus que fala, Senhor, afasta de mim esse cálice. Não fala do Jesus que se dói com a morte de um amigo e chora com a irmã desse amigo. Não fala de um Jesus que Paulo, em Filipenses capítulo 2, diz assim, humilhou a si mesmo. Não fala de um Jesus que se humilha, mas coloca Jesus como um quadro na parede, como uma frase na camisa. Essa positividade tóxica, ela é extremamente autoexigente. Eu preciso dar certo em tudo, o tempo todo. Nós não gostamos das coisas que dão erradas. E tem hora que as coisas dão erradas. E algumas das vezes, quem faz com que as coisas deem erradas somos nós mesmos. Mas esse tipo de pensamento não permite que nós olhemos para nós com autenticidade. Nós vivemos no melhor esquema Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser, mas nunca é comigo. Nunca sou eu. Você não é o dono do mundo, mas você é o filho do dono. Segue em frente. E ela nega o tempo todo problemas legítimos, problemas de caráter. Não, imagina, meu filhinho, tão bonitinho, cheirosinho desse jeito, que eu passei talquinho nele, ele é uma pessoa desse jeito? Sim, ele é desse jeito. E tem pessoas desse jeito que só Jesus dá jeito, mas ninguém. Então a gente começa a ouvir, perceber movimentos na vida de algumas pessoas e a gente quer, não, vamos olhar essa pessoa pelo lado bom. E hoje existe uma cultura de olhar todo mundo pelo lado bom. Não, essa cultura da pluralidade fala assim, cada um tem a sua opinião, cada um tem seu jeito de ser, rompendo com todas as réguas bíblicas. Que chega a falar assim, um idólatra não entra no reino dos céus. Não, mas nós temos que ver todo mundo igual. Temos que respeitar a opinião de todo mundo da mesma maneira. Mas nem tudo na positividade é ruim. A positividade, ela é saudável quando ela aceita suas emoções. A positividade é saudável quando ela encontra num momento ruim a solução também. A positividade também é saudável quando ela nos ensina a passar pelos problemas e continuar seguindo em frente. Sejamos nós resilientes ou até mesmo antifrágeis. A positividade nos ensina a expressar gratidão. Essa é uma positividade boa. E se nós fazemos isso, se você já consegue fazer isso, eu estou te dizendo, você está vivendo uma positividade muito legal, saudável. Não negue as suas emoções. Só que mesmo ela sendo boa, ela cria uma distância muito grande entre ela e a fé bíblica. Porque a positividade, sendo boa ou ruim, é uma elaboração do ser humano para agradar o ser humano. Mas a fé bíblica não. A fé bíblica é uma elaboração de Deus para agradar somente a Deus. A nossa positividade, seja ela tóxica ou saudável, ela não agrada a Deus, porque ela é feita para idolatrar o nosso bem-estar. A fé bíblica, ela é feita para agradar a Deus, como diz o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, quando ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa primeiro crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
A fé bíblica, ela começa em Deus e termina em Deus, através de nós, e não é feita para nós. E na parábola que nós estamos aqui, essa noite, para olhar, nos debruçarmos sobre ela, nós vemos duas histórias de fé, de um homem com uma filha de 12 anos, à beira da morte, e de uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença gravíssima. E os textos bíblicos dizem, a doença era tão grave que ela tinha tentado todos os recursos humanos, e nenhum deles era capaz de entender porque ela estava com aquela hemorragia há 12 anos. Os recursos humanos haviam cessado para aquelas duas pessoas. Há 12 anos nascia uma menina, há 12 anos uma mulher começava a ter uma doença. Há 12 anos, com 12 anos aquela menina iria morrer, no 12º ano aquela mulher continuava com a doença. E o que há nessas duas histórias em comum para a gente essa noite? E é sobre isso que eu queria nos trazer a reflexão. Em primeiro lugar, as duas histórias, ou as duas pessoas, haviam perdido a esperança em soluções humanas. As duas pessoas haviam perdido a esperança em soluções humanas. Os comentaristas, eles falam que aquela mulher tinha tentado de tudo, gastado todo o seu dinheiro tentando ser curada, e nada era possível. E isso nos leva a refletir aqui essa noite, eu quero fazer esse convite às nossas vidas, a mim, a vocês, em entender realmente até quando a gente tem gastado muito tempo com soluções humanas para encontrar a resposta para os nossos problemas. Tempo, dinheiro, vida, e nós estamos patinando, rateando, querendo ver sempre um lado positivo, ignorando as nossas emoções negativas, ignorando quem nós somos. A primeira coisa em comum entre essas duas pessoas, que tem a ver com você e comigo, é que a gente às vezes esgota nossas energias encontrando soluções humanas para questões que são espirituais. Não faz muito tempo, uma pessoa que é do meu convívio, de certa forma, ainda que seja à distância, uma doença gravíssima, estômago muito ruim, só emagrece, os médicos não acham, eu nem sei se acharam, porque eu pedi contato faz um tempo, não acham a solução, e me veio aquele clique na mente, no coração, e eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo, falou assim, o seu problema é espiritual. Não sei o quanto ela ouviu isso, porque eu não conheço ela do meio religioso, de igreja, de nada, mas eu tinha que falar, o seu problema é espiritual. As doenças do corpo começam na mente, a maior parte delas, mas antes disso, elas começam o nosso cuidado espiritual. Você pode estar sofrendo porque o seu problema, a sua doença é espiritual. E aí está falando de fé de uma forma positivista, seja ela tóxica ou seja ela saudável. Querendo ser agradado ou agradada, esperando a sua cura, a sua libertação. Mas a pergunta que esse texto nos traz essa noite, o que você quer através da sua fé, agrada a Deus primeiro? A segunda coisa que tem essas duas histórias em comum, é que os dois, tanto aquele homem, Jairo, líder da sinagoga, e aquela mulher, viram que Jesus poderia ir além das soluções humanas. Eles olharam para Jesus e falaram assim, ele é a única esperança. É nele que eu tenho que colocar minha fé. Os dois colocaram a fé em Jesus. E a segunda coisa que essa lição nos ensina é coloque a fé em Jesus primeiro. Transporte a sua fé para o Cristo que morreu naquela cruz. Ele opera como Senhor além das soluções humanas. Então a nossa fé em Jesus, ela deve fazer uma única pergunta, meus amigos e minhas amigas, uma única pergunta. Como aquilo que eu estou vivendo agrada a Deus primeiro, ainda que sejam as nossas doenças? Como aquilo que eu estou vivendo agrada a Deus primeiro? Como o meu problema agrada a Deus? Voltando na história do Lázaro, irmão de Marta e Maria, Jesus só foi ressuscitar Lázaro depois que ele fez todo mundo entender que a morte de Lázaro era para a glória de Deus. Nós procuramos curas, milagres, soluções em Jesus para nos agradarmos, para nós ficarmos bem. E a Bíblia fala que a fé nos leva às curas e milagres para que Deus seja glorificado. E às vezes a cura que Deus dá para a nossa vida não nos agrada. Ela é dolorida, ela é suada.
Tem curas de Deus na nossa vida que são doloridas mesmo. A gente parece que pede umas coisas para Deus, Ele empurra o espinho mais fundo assim, ó. Empurra mais fundo um pouquinho. E a gente se debate, Senhor, eu não estou bem com isso. E Deus está falando, não é para você ficar bem, é para você entender como glorificar a Deus através da sua dor e do seu sofrimento. Por 3 vezes orei ao Senhor que me tirasse esse espinho na carne, e o Senhor me disse, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça é suficiente. Tenha fé em mim. Jó pegava caco de telha e raspava na pele até sair pedaço de carne. E Deus falava para Jó, no seu silêncio o tempo todo, é aí mesmo que eu quero que você esteja, Jó. E isso aparece lá quando ele pergunta, cadê você, Jó? Onde que você estava quando eu criei todas essas coisas? Quem disse para você, Jó, que você sabe mais da sua vida do que eu? Para que a fé bíblica, ela faz com que nós olhemos para a nossa dor, para o nosso sofrimento hoje, e faça somente essa pergunta: como que a minha dor e o meu sofrimento traz glória para Deus? Em Hebreus capítulo 12, logo após o autor de Hebreus falar de homens e mulheres que tiveram fé, vale a pena ler o capítulo 11, ele vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da fé. Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí ele olha para a gente, repare, ele olha para Jesus primeiro. A nossa fé começa em Jesus. E quem consuma a nossa fé, quem traz resposta para a nossa fé é Jesus. Não tem nada a ver com o bem-estar, com a cura que a gente espera. E aí daqui a pouco o autor de Hebreus convida você a olhar para você. Imagina ele falando com você agora. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Não permita que o seu sofrimento te desanime. Olhe para Jesus, porque a sua dor e o seu sofrimento é para a glória dele. Mas quando nós estamos vendidos, e a palavra é essa, vendidos, para uma cultura de positividade, seja só tóxica ou saudável, quando nós estamos vendidos para a deusa do bem-estar, a gente desanima, porque a gente tira os olhos de Jesus. Quando que Pedro afundou? Quando ele tirou os olhos de Jesus. Porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. E nós estamos caminhando no fundo das águas, porque nós tiramos os olhos de Jesus. E por fim, a terceira lição dessa história é que Jesus trouxe cura sobre aquelas vidas. Repare o que ele fala para a mulher no versículo 48. A sua fé curou você. Sem todo esse contexto, a gente até pode achar que fé é quando você pensa positivo, Jesus vai te curar. Mas fé fora do contexto só serve para pretexto. A fé bíblica só funciona se Jesus for o autor e consumador dela. E a gente entende que o nosso sofrimento é para a glória dele. Nos versículos 49 e 50, quando todo mundo já estava sem esperança, que recurso o ser humano tem para a morte? Me diz. Alguém conhece um outro ressuscitador de vidas além de Jesus? E quando todo mundo já estava sem esperança, porque todos os recursos humanos tinham acabado, Jesus falou para aquele monte de pessoas, para aquele pessoal todo, para os pais daquela criança, perdão, não tenha medo, apenas creia. Creia o quê? Que ela vai ser curada? Não, creia em mim, disse Jesus. Creia no meu poder restaurador da vida. Creia que eu posso transformar, ainda hoje, ossos secos em carne. Creia. Nós vivemos numa cultura de sequidão, cansados patologicamente. Nessa sociedade que a cada dia
busca na positividade, nos gurus, nas respostas, soluções para problemas que são insolucionáveis, somente com os recursos humanos, porque nós deixamos de olhar para Jesus. É isso que nós aprendemos nessa história. E essa noite, Jesus está convidando a todos nós a olharmos para Ele, a glorificá-lo com o nosso sofrimento, a confiar no que Ele pode fazer por você e por mim. 3 lições são muito claras quando nós temos uma fé que é capaz de produzir vida. Que podemos ser as pessoas mais positivas o possível, mas isso jamais nos fez pessoas de fé. Biblicamente, não. Essa é a primeira lição desse texto. Segunda lição, que podemos, para ter fé, que para termos fé precisamos crer que Deus existe e que Jesus é o próprio Deus. E Ele é o único que pode trazer positividade, que pode trazer fé, onde a positividade acaba. Tem hora que a gente olha para a pedra e só vê pedra, né? E às vezes pedra sobre pedra, né? Mas Jesus pode quebrar as pedras, transformar as pedras em pão. E Ele é o pão da vida. E a terceira e última lição desse texto é que Jesus tem poder para curar os males mais profundos da nossa vida. Às vezes não é uma doença hemorrágica, visível, como aquela mulher tinha. Não é uma criança morrendo sobre um leito. Mas pode ser um problema profundo que está na sua mente, no seu coração, roubando a sua paz, tirando as suas noites de sono. E a palavra de Deus, não eu, a palavra de Deus está aqui essa noite para dizer que Ele está aqui para curar você disso. Jesus tem poder para curar os males mais profundos da nossa vida, aqueles os quais recursos humanos se mostram insuficientes. É Ele que traz vida, gente. Eu vim para dar Zoe, essência de vida, vida em abundância, disse Jesus. E aos pés dele que nós nos rendemos agora em oração. E colocamos diante dele aquilo que aflige o nosso coração e a nossa alma. Aquilo que tem tirado as nossas noites, o sono das nossas noites. O que tem roubado a paz do nosso coração. Eu creio que Jesus aqui essa noite está presente, pronto, para repetir as palavras que por tantas vezes Ele falou no seu Evangelho. E as palavras são estas para você. A tua fé nele o salvou. Então, nesse momento, eu quero convidar todos nós aqui, essa noite, a esvaziar seu coração e a sua mente na presença de Jesus. E compartilhar com Ele aquilo que está afligindo o seu coração há muito tempo. Se prostrar diante dele como Jairo. Se prostrar diante dele como aquela mulher. E deixar que o teu clamor pessoal, privado, que o teu clamor chegue aos ouvidos de Jesus. Algo de simplesmente positivo tem te feito cansar. Talvez essa seja a hora de se render a Jesus.
as coisas.